ele é firme na palavra, viu? Ele vai a fundo. Então, tem sido um privilégio conhecer. E a cada aula, né, pastor, que a gente tem, às vezes é aula, é conselho, é aprendizado. É um bênção, pastor. Tem sido uma bênção realmente, né? Tem sido muito bom. E obrigado, né, por vocês estarem aqui. E todos, né, enfim, é tão bom tê-los aqui. Essa semana, para as mulheres, né, foi uma semana um tanto que tumultuada, né? De maneiras que algumas estavam até olhando assim, quando saí lá fora, deixa eu ver onde que eu piso, onde que eu vou, né? Mas realmente todos nós estamos sujeitos, né, a quedas. Essa semana a Adriana caiu, estava no ônibus, no coletivo, caiu, brincou o pé, né? Eu já disse para ela, você para de dar mancada, Adriana, viu? Para de dar mancada. Mas eu acho que ela vai ficar aí uns 40 dias nessa situação. E a dona Mara também, né? Que a porta quebrou, veio porta blindex lá no serviço. Quando foi fechar, um vento forte, essa porta quebrou e veio para cima dela. E teve vários pontos aí no braço. Mas em ambos os casos, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus. Poderia ser pior em ambos os casos, não é isso? Pelo que eu ouvi, realmente poderia ter sido mais. Então, as feridas são para nós experiências, né? Mas, olha aí, né? É para a gente lembrar que tem mulheres na igreja, coisas assim. Esteja orando pelas mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Pode ser, como eu já disse, a gente não concorda com tudo, como tudo lá começou, mas é gostoso lembrar, né? Porque as mulheres, elas tiveram um papel fundamental no ministério de Cristo. É verdade. E o próprio Senhor Jesus valorizou o trabalho da mulher. E não existe nada no mundo que tenha contribuído para valorizar a mulher do que a palavra de Deus. Amém. Nesse mundo. Não tem nada. Você pode ver os países onde não há o cristianismo até. Mesmo o cristianismo deturbado, né? A gente vê aí alguns países onde não há o que eles realmente pensam da mulher. A mulher é um escravo, um objeto, tem que ficar coberta, só com o olhinho de fora, qualquer coisa são maltratadas, até mortas, o marido tem o direito de matar a mulher. Nesses países onde não houve nenhuma influência da palavra de Deus. Então, a pessoa que mais valorizou a mulher é realmente o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Amém. Né? Então, conhecer os princípios da palavra de Deus é uma proteção para uma sociedade, mas é uma proteção para o lar, realmente para o lar, para a família. Vale a pena viver dentro dos princípios da palavra de Deus, tá bom? Eu quero agora convidá-los a que se coloquem em pé e nós vamos ler o texto da palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, versos 43 a 48, e eu vou falar sobre a mulher que recebeu o livramento do Senhor. Nós estamos falando aí do Dia Internacional das Mulheres, né? E realmente o que está precisando nos dias atuais é a mulher receber o livramento do Senhor. E aqui está, né? A Bíblia mostra em Lucas capítulo 8, livro de Lucas, capítulo 8, verso 43 a 48. E diz assim o texto, Lucas 8, verso 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens,
por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Algumas traduções trazem virtude, né? Aí o verso 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, poder ter cantado para o Senhor, realmente agora ter a oportunidade de ouvir a tua palavra, ou como nós também fomos desafiados para comissões. Isso é tão importante, tão valioso, Senhor, que nós possamos estar fiéis com o Senhor, com os teus propósitos. Nesse sentido, nós agradecemos a Ti. Fala ao nosso coração, possamos sair daqui fortalecidos e agradecidos por tudo, ó Deus. Pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar. A mulher que recebeu o livramento do Senhor. Realmente coisa maravilhosa é receber a ação de Deus nas nossas vidas. Algo que você pode observar, ao longo da sua vida ou da sua história, algo que Deus fez para você. Pode ter começado até antes da sua salvação, mas cujo marco foi aquele dia em que você encontrou Jesus Cristo, e realmente Ele transformou a sua vida, e hoje você está servindo ao Senhor Jesus. Então realmente, até na parte da manhã, eu estava falando sobre o termo redenção, Num dado momento da nossa escola, eu perguntei lá o que quer dizer redenção. Aí algumas pessoas observaram, e nós vimos que a palavra redenção na Bíblia quer dizer resgate. Quer dizer, o Senhor Jesus, Ele nos resgatou. Essa palavra tem a ver com o fato de que nós estávamos no mercado de escravos, mas o precioso sangue de Cristo nos comprou e nos resgatou daquela situação de escravidão espiritual. E é claro que a Bíblia, ela trata desse assunto com muita clareza. Por exemplo, em João capítulo 5, verso 24, quando o Senhor, Ele disse assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou, olha aí, o texto diz, passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. Então, quantas promessas maravilhosas nós temos na palavra de Deus. Amém. Quantos livramentos o Senhor realmente nos deu, porque antes nós estávamos perdidos, separados, afastados de Deus. Quando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou, então nós passamos da morte para a vida. Então no texto de João 5,24, pode até, se você achar o texto aí, Isa, no texto de João 5,24, até traz uma promessa maravilhosa, que aquele que passou da morte para a vida, jamais entrará em condenação. Essa pessoa jamais
temos de ter entregue a nossa vida para Cristo, nós estamos calmos, nós estamos seguros, e o nosso propósito deve ser de servir ao Senhor, né? Não por obrigação. Poxa vida, Jesus me salvou e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, realmente não, mas por alegria. É claro que às vezes é válido, né? Você tem uma obrigação e você vai fazer aquela obrigação. Não vai dizer que tudo ruim, né? Porque às vezes até nossos filhos, antes de serem voluntários, às vezes os pais têm que colocar algumas regras, né, as quais eles vão seguir. Às vezes eles vão meio relutante, mas o pai mandou, a mãe mandou, e eles vão fazer aquilo. Mas com o tempo eles vão entender, não, a obediência é o melhor caminho, né, eu devo fazer isso aqui, e já não vão relutantes, eles vão por alegria obedecer ou fazer uma tarefa, uma missão que é dada pelos pais para esse filho. E a mesma coisa acontece conosco também, né? Realmente, se você faz algo por obrigação, tem o seu valor, porque algo de bom vai ser feito, né? Mas muito melhor quando você está servindo a Cristo por alegria, né? Por motivação, além da obrigação, né? Você tem obrigação, mas você está servindo a Cristo por alegria, devido à obra, devido à ação do Senhor Deus na sua vida. Então essa deveria ser uma constante em nossas vidas, um serviço de alegria para o nosso Deus, mediante a obra que Ele realizou em nossas vidas. Amém. Deveríamos fazer com bastante alegria. Eu fico pensando nessa mulher que recebeu o livramento do Senhor, né? A Bíblia não fala muito do depois do pós, mas certamente, irmãos, essa mulher deve ter louvado ao Senhor pelo resto da sua vida. Na verdade, a vida dela ainda louva ao Senhor, porque a fé que ela colocou, né, no Senhor para ser curada de um mal que ela tinha, a fé que ela colocara no Senhor foi algo tão maravilhoso, e até hoje nós vemos o testemunho da fé daquela mulher, a fé que ela colocou e demonstrou no Senhor, tem se tornado um testemunho através dos séculos, que chegou até nós através da palavra de Deus. Bom, então nós vemos que eu queria até deixar uma ilustração de uma menina que fora escrava no tempo da escravidão, mas um senhor, né, com muitas posses, vendo a menina naquele mercado de escravos, decidiu comprar, porque os escravos tinham um certo valor. Então aquele senhor decidiu comprar aquela menina e lhe dar a carta de alforria. Seria o mesmo que dar a liberdade para ela, né? Onde ela fosse, ela já não seria mais escrava, porque havia sido comprada e ela tinha a carta de alforria, o que lhe dava plena liberdade. Ela não precisava mais ficar no mercado de escravos. Mas quando ele comprou e ele pagou uma alta soma, né, em relação àquela menina, ela chegou até os pés daquele senhor, ajoelhou-se, chorou, abraçou seus pés e disse: estou tão grata, tão feliz e tão grata com o Senhor, que eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Entende? Já não era mais escrava, mas ela queria servir aquele Senhor para o resto da sua vida. E a mesma coisa, irmãos, deve ser conosco. De tanta gratidão, nós devemos querer servir ao Senhor pelo resto de nossas vidas. Amém. Vamos entender
a nossa história aqui, do capítulo 8 de Lucas, versos 43 a 48. Jesus, no contexto, mostra que ele foi expulso de Gadara. No entanto, ele foi calorosamente recebido por uma multidão do outro lado do mar de Cafarnaum. Então Jesus tinha esses picos, no ministério dele. Em algumas regiões as pessoas aclamavam, recebiam, em outras eles estavam dizendo: olha, saia do nosso território, nós não queremos o Senhor aqui, porque a sua obra, a sua ação, como foi o que Jesus fez, libertando aquele homem de demônios, a ação de Cristo, na verdade, levou alguns prejuízos ali, eles não queriam o prejuízo ali, então mandaram Jesus Cristo embora. E ainda hoje não é diferente. Pessoas que realmente não querem saber da pessoa de Jesus, porque eles sabem que talvez vão ter que deixar o comércio ilícito, algo errado, eles vão ter que deixar talvez algum lucro indevido, e essas pessoas não querem abandonar uma vida errada às vezes para seguir ao Senhor Jesus. No caso da história, Jesus ele estava ali em meio à multidão, e a multidão o comprimia, apertando, queriam tocar, queriam falar com ele, queriam receber cura. Havia muitas pessoas ao redor dele, mas duas pessoas no meio daquela multidão se destacaram naquele dia. Um é chamado Jairo, e o outro é a mulher que tem esse fluxo de sangue, ou também chamada mulher hemorrágica. Esses dois personagens nos ensinam alguns contrastes. Primeiro, Jairo, ele era o líder da sinagoga. Já ela, essa mulher aqui, ela era anônima, Jairo era uma pessoa conhecida, e ela era apenas uma anônima no meio da multidão. Jairo era um líder religioso, só que essa mulher, ela era uma pessoa excluída da sociedade, porque naquela situação, com as regras que havia na lei, ela era considerada uma mulher imunda. Então, qualquer lugar que ela se sentasse era considerado um lugar imundo. Então, as pessoas não queriam tocar nela, as pessoas não queriam sentar-se no mesmo local que ela sentava. Enfim, essa mulher era realmente uma mulher excluída da sociedade pela sua situação, pelo fato de ter esse fluxo de sangue. Jairo era rico, mas aquela mulher, diz o texto, que até possuía bens, mas ela perdeu todos os seus bens, gastando com médicos aqui e acolá, e de nada resolvera. Então, Jairo depois teve a sua filha ressurreta, mas no entanto a Bíblia diz que ele conviveu 12 anos com sua filhinha, e maravilhosamente o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Mas olha, essa situação, ela sofre há 12 anos com uma doença que a impede de ser mãe. Jairo tinha uma filhinha, e essa mulher nem tinha tido o privilégio de ser uma mãe. Quer dizer, era uma mulher com muitos problemas, muitas dificuldades que ela enfrentava. Jairo chega e faz um pedido público a Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa e olhasse a sua filha e pudesse fazer algo em favor de sua filha. Mas essa mulher, ela não faz um pedido público, ela chega silenciosamente no meio daquela grande multidão e ela toca nas vestes do Senhor Jesus Cristo.
E quando ela faz isso, o texto diz que instantaneamente saiu virtude do Senhor e curara aquela mulher do seu grande mal, da sua situação de penúria, da sua situação discriminatória também, em que ela vivera tantos anos. Mas ambas as histórias, irmãos, tanto a de Jairo quanto a história dessa mulher, são histórias simplesmente maravilhosas. Comparativamente com os nossos dias, né? Claro que dificilmente encontrar-se-á uma pessoa na situação dessa mulher. No entanto, nós podemos fazer algumas aplicações para os nossos dias, principalmente nesse dia que é o Dia Internacional da Mulher. Em primeiro lugar, nós vemos o dilema, o dilema vivido por ela. 12 anos de tentativa, de busca, de esperança frustrada, 12 anos de enfraquecimento constante, porque ela perdia o sangue, ela perdia o sangue é vida, é o que sustenta o corpo. Certamente 12 anos de sombra, de lágrimas, de sofrimento sem trégua, um sofrimento terrível, um sofrimento terrível, gerando desesperança e um certo desconsolo na vida daquela mulher. Irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas no desespero, nós encontramos pessoas sem paz, nós encontramos pessoas sem alegria, não é? E muitas vezes, talvez, vamos pensar que a solução dessas pessoas é mais conhecimento, ou que está faltando pão, ou que está faltando roupa, e que aquelas coisas, na verdade, irá preencher o vazio das pessoas que estão lá fora. Mas a verdade é que o mundo precisa de Cristo Jesus. Amém. Nós temos que levar Jesus Cristo para o mundo lá fora. Quando nós encontramos na palavra de Deus a ordem para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, como nós encontramos em Mateus, um texto certamente conhecido, mas vamos ler, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, nós encontramos uma preciosa ordem nessa passagem. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Aí diz o texto. Então o que realmente Jesus deixou? Olha, vai e prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. Realmente existem muitas pessoas que talvez tenham um problema físico, como esta mulher, que talvez essa pessoa vai precisar procurar um médico, ou até mesmo essas pessoas receberão de Deus uma cura fantástica, maravilhosa. Quando oramos, quando nós falamos com Deus, essas pessoas receberão uma cura maravilhosa. Mas a maior necessidade do ser humano é ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo Amém. Transforma. Quantos estão desesperados? Quantas pessoas estão tristes? Cujo problema não é a depressão, embora elas tenham depressão. Elas têm tristeza, mas o problema maior dessas pessoas é ouvir de Cristo Jesus. Sim. E nós precisamos estar prontos e preparados para falar de Cristo a qualquer momento, a qualquer hora, que se
a virtude de Cristo para essas pessoas. E realmente, quando você se dispõe, quando você se coloca nas mãos de Deus, você vai ficar impressionado na maneira como o Senhor Deus pode usar a sua vida. É impressionante, é impressionante. Eu já contei para vocês uma época lá na cidade de Limeira, em que eu trabalhava num local onde havia muitos incrédulos. Mas eu coloquei o propósito de levar a Bíblia para o serviço. Só precisava chegar lá na hora do café ou na hora do almoço e abrir a Bíblia. E as pessoas já vinham fazer perguntas. Muitas vezes para questionar, ou até para debater. Eles chegavam fazendo perguntas. Irmãos, tinha época que nós tivemos debates por longas horas. Em dias, ou até depois do serviço tínhamos que marcar realmente momentos para falar a respeito da palavra de Deus. Eu lembro de uma situação que havia 3 jovens que eles iam numa igreja católica lá no bairro, próximo de um bairro em Limeira que chama Nova Suíça. E eles frequentavam fielmente. De repente um daqueles chegou para mim e disse: olha, assim ele disse, eu vi a Nossa Senhora, ela apareceu para mim visivelmente. Eu olhei para ele: mas visivelmente? Ele disse: visivelmente, ela apareceu perto da minha cama, assim como eu estou falando com você. Eu disse para ele: ó, você precisa saber o que apareceu. Não estou duvidando que algo apareceu para você, mas certamente não foi a Aparecida, não foi a mãe de Jesus que apareceu para você, porque isso simplesmente é impossível. A palavra de Deus não dá base para isso, né? A palavra de Deus não dá base para que haja uma intercessora entre Deus e os homens, apenas Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E de repente comecei a mostrar outros textos para ele dentro da Bíblia, e ele falou: que quando não tinha mais jeito, ele disse assim: olha, eu até poderia entregar minha vida para Cristo, mas antes você teria que falar com o padre lá da minha paróquia, né? Teria que conversar com ele. Eu falei: poxa vida, mas isso não vai resolver, né? Porque vai ser debate, vai ser difícil. Mas se for para te ajudar, nós vamos lá então conversar com o padre. É isso mesmo que você quer? Se for isso, nós vamos lá, vamos conversar com ele, vamos mostrar a Bíblia para ele, vamos ver as respostas que ele tem. Não, eu quero isso. Então vamos lá. Tanto eu quanto outros jovens ali da igreja, 2 mais, né? E nós vamos mostrar a palavra de Deus. Foi um debate caloroso. Mas 2 semanas depois, o Luiz Carlos Eliela, ele estava chegando na igreja para ouvir a palavra de Deus. Depois o Idelbrando, por sinal, está congregando lá em Limeira. E algum tempo depois o João Barbosa também chegou para realmente entregar a sua vida para Cristo, né? Então, realmente levar a palavra de Deus, às vezes, se você abrir a oportunidade, estar acessível, de repente você vai ganhar alguém para Cristo, realmente falando do Evangelho. Então, aquela mulher tinha uma doença crônica, grave, né? Mas o pior resultado para o ser humano dos dias atuais não é uma doença física, mas a doença, se pode chamar de doença, mas comparativamente é a situação do pecado que existe ou que está no ser humano, né? Que tem levado o homem a muitas doenças. Certamente muitas doenças chamadas
psicossomáticas saíram, né? As doenças chamadas psicossomáticas, que é a depressão, que é a raiva, que é a tristeza, muitas vezes está associada ao fato de que o homem não tem entregue a sua vida para Cristo, né? Faz sentido, né? Se Jesus, ele é o centro da sua vida, ele vai ser o seu orientador, correto? Amém. Se ele orientar a sua vida, obviamente você vai fazer as melhores escolhas, não é isso? Sim. Se você faz as melhores escolhas, óbvio, as consequências, elas serão as melhores para você. Obviamente, você vai ter menos problemas, não é que não vai ter problemas, mas você vai ter menos problemas, ou pelo menos você não terá problemas desnecessários, não é isso? E obviamente, quando você tiver problemas com Cristo na sua vida, você tem as soluções, a saída, ou o que a Bíblia chama de o escape. Que maravilha quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Que maravilha quando realmente estamos vivendo para o Senhor, né? Agora, realmente, quando uma pessoa ela não tem esse princípio, ela não conhece Cristo, e Cristo não está norteando a sua vida, ela não tem orientação, os seus negócios muitas vezes vão à bancarrota, né? vão para o chão mesmo, né? Acabam implodindo ou explodindo realmente os seus planos, aos seus negócios, as suas coisas. Por quê? Porque ela leva tudo no peito, ela sustenta tudo. Mas quando Cristo, Ele é o Senhor, o dono das nossas vidas, obviamente as coisas concorrerão melhor para as pessoas que colocam as suas vidas nas mãos maravilhosas do Senhor. Esse deve ser o viver do crente, né? Então realmente passamos isso. A situação do homem não é pior, não é um problema físico, mas é o espiritual. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2 mostra qual é o problema maior do ser humano. O que é o problema do ser humano ou da mulher, né? Ou da mulher pode ser, ou que era dessa mulher, o que tem sido o problema. Realmente, um pecado que tem destruído. Olha, Efésios capítulo 2, verso 1, você vai ver aqui, né? Que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o problema do ser humano. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha a situação, né, da pessoa sem Cristo, morto, separado. Só que tudo muda no verso 4. Olha o verso 4. Tudo muda aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Que maravilha a obra do Senhor Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Nós vemos aquela mulher, né, comparativamente falando, aquela mulher, ela tinha uma história, mas era uma história de sofrimento. Ela tinha um dilema. O seu dilema era um sofrimento prolongado. Como é difícil, porque quando você tem
um problema, pode ser grande, mas você está vendo uma solução para aquilo lá na frente, fica bem mais fácil, né? Fica bem melhor, bem mais fácil suportar aquela situação. No entanto, essa mulher tinha um dilema que era o seu sofrimento prolongado. Nós vemos também a dura realidade que essa mulher enfrentava. O sofrimento que destruía os seus sonhos de vida, porque ela perdia sangue diariamente. Ela estava dominada pela anemia e fraqueza. O sangue é o símbolo da vida. É como se ela morresse aos poucos cada dia. É como se a vida fosse se esvaindo e ela morresse dia a dia, pouco a pouco. Então não apenas ela estava perdendo a vida, como não podia gerar vida. Seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado um deserto de morte. Que tristeza, né? Que essa mulher, ela enfrentava uma dura realidade. E como nós já disse, ela enfrentava, podemos chamar de segregação social. Ou seja, ela não podia relacionar-se com as pessoas, ela não podia relacionar-se, tinha que ficar confinada lá na sua casa. Talvez por isso ela veio na multidão, para ninguém descobrir que fosse ela ali no meio. Ela poderia ser interpretada de maneira errada, ela poderia apanhar, ela poderia, quem sabe, até ser morta no meio daquela multidão. Então ela tinha que ficar no isolamento total, possuída de vergonha e de um anonimato. Que tristeza, que situação difícil. Mas olha, irmãos, a história, ela começa a mudar quando essa mulher tem um propósito, né? A realidade dela era difícil, a situação daquela mulher era difícil, mas ela coloca um propósito, que o texto diz, ela queria tocar no Senhor Jesus. Ela colocou fé que ela poderia ir a Cristo, e de alguma maneira, mesmo que fosse limitado, mas ela poderia ser curada daquele mal. Mas ela colocou um propósito para chegar até a Cristo. Sabe de uma coisa? Isso está faltando muito nos nossos dias. Olha, nós estamos vendo muitas e muitas religiões, nós estamos vendo igrejas, às vezes as igrejas elas estão cheias de pessoas, mas quando você chega mais perto da pessoa e você inquire, né? Olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus exige isso, a palavra de Deus fala isso, e nós devemos obedecer ao Senhor e a sua palavra. À medida, irmãos, que nós chegamos para as pessoas e mostramos que para servir ao Senhor, para dar a vida para o Senhor, nós temos que ter certos propósitos em nossas vidas. Muitos vão longe, né? Deixam e vão longe. Por quê? Porque as pessoas, elas estão dizendo assim: olha, eu quero servir a Cristo, mas é só até onde não me incomoda. Eu vou servir a Cristo, mas é só até onde não me custe algo. Eu vou fazer algo para Cristo, mas só até onde eu não vou ser incomodado. Poxa vida, o Senhor quer a sua fé e a sua confiança nele. Amém. Essa mulher, ela estava disposta, ela tinha um propósito.
né? Eu vou chegar lá. Pode ser limitado, pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser que alguém vai pisotear, mas eu vou tentar, eu preciso, eu quero. Quer dizer, ela foi curada, mas ela tinha fé no Senhor, ela queria confiar no Senhor. E nós, irmãos, precisamos aprender com esta mulher, né? Que eu tenho que ter objetivos, tenho que procurar chegar até o Senhor. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, temos que ter esperança no Senhor. Aquela mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Quando tudo parecia estar perdido, ela ainda viu que havia uma saída para a sua vida. E nós temos que aprender, né, a colocar propósitos relacionados à pessoa de Cristo em nossas vidas. Quando nós colocamos objetivos em nossas vidas, cujos objetivos relacionam-se à pessoa de Cristo Jesus, você pode ter certeza que as coisas vão se encaixar devidamente no lugar quando você vai rumo a Cristo, né? E você coloca o propósito de estar perto de Cristo, estar em comunhão com Cristo, né? Estar e tocar em Cristo. Né? Como nós fazemos isso hoje? Como nós tocamos em Cristo? Pela fé, pela oração, através dos cultos, pela comunhão, não toque físico, né? Mas algo relacionado com a nossa fé. Nós vemos a decisão dessa mulher. Ela, não adianta você dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sair do lugar. As pessoas, algumas pessoas que a Bíblia apresenta, ou que mostra a história como Zaqueu, não é? Nós vemos a história de Zaqueu, outras pessoas que realmente, quando eles fizeram algo, eles tomaram a decisão e eles foram praticar aquilo. Então, e consequentemente foram abençoados. Se nós ficarmos apenas parados, prometendo, falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o ano que vem vou poder ter uma vida melhor servindo a Cristo, mas no presente momento nós não tomarmos decisões firmes para glorificar ao Senhor Deus dia a dia na nossa vida, olha, não haverá bênçãos para alguém que não toma decisões, tem atitude e realmente procura chegar até Cristo através da sua fé e da sua oração, da sua comunhão com Deus. Ela tocou em Jesus sobre, nós vemos no texto, sobre grandes dificuldades, não é isso? Havia uma grande multidão, ela estava no meio da multidão, apesar de estar doente, fraca, ser impura ou rejeitada, mas ela foi até lá. Ela tocou Jesus secretamente, mesmo então as pessoas devem ir a Cristo, mesmo que outras pessoas não queiram. Ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade. Eu não mereço, né? A maneira como ela chegou a Cristo, dizendo, eu não mereço. Ela não chegou como Jairo, também Jairo não foi arrogante, né? Mas ele foi mais incisivo. Ela já chegou numa maneira humilde, só tocando as vestes do Senhor Jesus. Que comportamento tão diferenciado de algumas teologias dos dias atuais, ou até mesmo a teologia da prosperidade. Algumas crenças, né, que diz assim: você quer algo de Deus, você determina para Deus e Deus vai conceder aquilo. Olha, irmãos, o que eu vejo pela palavra de Deus,
chegar de maneira humilde para o Senhor. Deus não é o nosso servo, nós é que servimos ao Senhor. Amém. Então nós temos que chegar para receber algo de Deus, não de uma maneira prepotente, não ordenar para Deus nada, mas chegar de forma humilde, como nós vemos nos Salmos, Davi orando, falando com Deus, como nós vemos que Salomão chegou a Deus, como nós vemos Neemias, né? Lembra como Neemias chegou para Deus de forma tão humilde para pedir para o seu povo que estava sofrendo lá em Jerusalém? Ele não chegou para Deus: Deus, meu povo está sofrendo, eu determino que o Senhor erga o muro lá em Jerusalém, porque eu estou determinando, né? E o muro tem que ser erguido. Foi assim? Não, a Bíblia diz que ele chegou de forma humilde, adorando ao Senhor, confessando os seus pecados, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua situação e a situação do seu povo. E como deve o crente chegar diante de Deus? Realmente, da mesma maneira que Neemias chegou, que Davi chegou, que Ana chegou, né? E que essa mulher chegou. Vai humilde, vai em quebrantamento, vai se sentindo indigno de aproximar, vai com uma oração simples, mas eficiente. Deus me abençoa neste momento. Vai com a leitura da Bíblia, através do seu devocional. Reconheça que às vezes você está com preguiça, não quer orar, né? Mas dobre o seu joelho: Senhor, me ajuda, eu sou um pecador miserável, né? Miserável pecador. Eu sou um miserável pecador, eu preciso de Ti. Você vai certamente se levantar da sua oração com alegria, saber que Deus ouviu as suas orações. Não vá com arrogância, nem determina, chega como servo diante do Senhor Deus. Jesus disse no verso 46 de Lucas, né? No verso 46, alguém pode ler, olha o que o Senhor Jesus falou. As pessoas estranharam, né? E nós vemos a libertação daquela massa. As pessoas estranharam naquele momento que havia tanta gente. Agora Jesus pega e fala: alguém me tocou. Quase que alguém diz: mas é óbvio, né, Senhor? É claro, né? Talvez alguém poderia dizer: mas Senhor, que isso, né? Tá de brincadeira, né? Claro que alguém tá cheio de gente aí tocando do Senhor. O verso 46 disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Amém. Sabe, quando você chega para Cristo e você tem uma verdadeira comunhão com o Senhor Deus, aquilo será notório. Você também não precisa se fazer notório, entende? Mas se você tem a vida com Deus, isso vai ajudar outras pessoas. Se você não tem vida com Deus, se você dissimular, isso é nada, não é? Isso é nada. Um pregador chegar, abrir a Bíblia, esbravejar, mas se ele não viver a palavra, aquilo tudo é em vão. Se você de falar a Bíblia lá na sua casa, para os parentes, mas você não tiver comunhão com Deus, se você não tocar em Cristo realmente, as pessoas vão dizer assim para você: balela o que você está falando. Você fala algo, você diz algo, mas a sua vida diz outra coisa, não é? Então isso não vai ter valor, porque quando realmente nós aproximamos de Cristo, nós temos uma verdadeira comunhão com Cristo, então isso será notório e certamente poderemos ajudar outras pessoas. Se nós temos
em nossas vidas a graça de receber a virtude de Cristo, né? O poder dele para fazer qualquer coisa, para evangelizar, para ajudar alguém, você viu lá no vídeo, né? No vídeo, aquele rapaz dizendo que ele não precisava de riqueza, ele não precisava de ser famoso, né? Ele não precisava de todas essas coisas, mas realmente ele precisava servir. Bom, então, realmente, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, você vai ser bênção para outras pessoas automaticamente, né? Então nós temos que tirar a virtude de Cristo todos os dias da nossa vida. Amém. Né? Todos os dias da nossa vida. Tirar a virtude do nosso Senhor Jesus, para vivermos, para servirmos, fazer a sua vontade e glorificar o nome dele com as nossas vidas. Na história dessa mulher houve uma libertação, uma cura física, né? Talvez a sua história será um pouco diferente na aplicação espiritual, em que você vai em Cristo, de alguma maneira, nesta noite, e seus vizinhos é que vão desfrutar dessa comunhão. Pessoas, né, que estão próximas de você, que vão desfrutar. Talvez as irmãs que estão aqui hoje vivendo para Cristo vão ganhar muitas outras mulheres para Cristo. É disso que as mulheres elas precisam, é de Cristo Jesus. Nós temos um país, mas no mundo a mulher tem sido muito sofrida. As mulheres têm sofrido perseguições hoje nos países árabes, muito sofrimento de maneira geral. Isso deve nos levar a orar e realmente o que nós podemos fazer de melhor é levar Cristo para mulheres que não conhecem Cristo, e as que conhecem, valorizar, orar por elas e agradecer a Deus pelas mulheres que Deus tem dado em nossa igreja e entender o valor, né, dentro da palavra de Deus. E finalmente, no verso 48, após realizar algo maravilhoso na vida daquela mulher, Jesus a despediu com uma bênção, né? No verso 48 ele disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Né? Então, nós vemos que certamente a ação de Cristo na vida daquela mulher eliminaria os seus medos, as suas angústias, a sua hemorragia, né? Ela poderia voltar para casa, né, para a vida dela, com a bênção da cura, da salvação, da restauração. E é assim que também nós podemos voltar para casa quando nós temos Cristo Jesus. Amém. Como nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos baixar a nossa cabeça.